nos céus, te agradecemos por mais essa reunião, por essa classe de professores, que hoje nós possamos aqui, Senhor Deus, não só dar graças pelo sábado, mas também recapitular tudo aquilo que nós estudamos durante a semana. Vem abençoar todos os componentes, aqueles que ainda vão entrar, os que vão assistir, que o Senhor possa estar conosco nesse sábado, nos abençoando. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Bom, é sempre bom estar aqui junto com vocês. Às vezes é uma luta, às vezes a gente espera que enche a classe, né? Mas vem pouca gente, mas não tem problema não. Quem está aqui é sempre bom estar na presença de todos vocês. Onde tiver 2 ou 3, Papai do Céu está junto. Exatamente. E a gente ri, a gente se diverte e assim a gente vai levando. E mata a saudade. Exatamente, exatamente. E ainda convidaram para a festa. Então tá bom. Aqui, Bocão. Pois é. E antes da gente começar a nossa lição, como eu sei que vai ter gente que vai olhar esse vídeo no YouTube, vai ver só o início, não vai desligar, né? A gente já sabe como é que é, o cara não vê até o final. Eu queria fazer meu merchan aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E é o seguinte, semana que vem nós vamos ter uma super classe dos professores com 2 convidados especiais, pastor Josanã Alves, líder de mordomia da divisão sul-americana, que fez a semana de oração da USEB, que tem feito lives aí fantásticas. E pastor Flávio André, pouco conhecido de todos aí, CEO da Superbom, né? Isso. Ambos vão estar com a gente aí na Praça Professores, semana que vem, 20 horas, horário de Brasília, e a gente ainda vai divulgar aí no YouTube e no Facebook, aí vamos tentar transmitir isso ao vivo para todos. Né? Maravilha. Então vai ser top demais a semana que vem. Top, top. Fora que todos vocês vão estar presentes, né? Então isso que é importante. Sim. Só tem um que não vai estar presente semana que vem, tio Sério. Ah, é, né? É. O pior que vai estar, que está lá em São Paulo. Ele está lá na casa de Flávio. Ah, ele tá na casa dele? Tá lá. Ele vai ser o host. Exatamente. Bom, gente, a semana começou com lição nova, trimestre novo, lição nova, tema que esse vai ser direto, assim, como diria a Milena, um pé nos peitos para mim, e eu acho que para muitos aqui também, né? Por que testemunhar? Né? Fazendo novos amigos, a gente precisa testemunhar, né? Eu até falei isso no vídeo que eu gravei essa semana. A gente vem numa pegada de estudo da Bíblia, de estudo de profecia, desde o início do ano passado. A gente estudou o livro do Apocalipse no primeiro trimestre de 2019. Depois, em 2019, a gente estudou o livro de Neemias e Esdras, que tem tudo a ver com Daniel, capítulo 8, verso 14, né, as 2.300 tardes e manhãs. Depois a gente veio esse trimestre, esse ano, primeiro trimestre, Daniel, batendo ali firme e forte. Segundo trimestre, como interpretar as escrituras, ou seja, a igreja já entendeu que nós conhecemos a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia, nós nos aprofundamos no texto bíblico e nós conhecemos a Bíblia. Pô, legal! Agora, o que eu faço com isso? Praticar. Né? Exatamente, Sérgio. Praticar. Agora, não adianta nada ser um exímio conhecedor das escrituras sagradas, conhecer o hebraico, conhecer o grego, conhecer até o aramaico, mas, assim, essa mensagem não surtir efeito na minha vida. E como que a gente identifica o efeito da mensagem? Quando a gente testemunha, quando a gente usa ela na prática, quando a gente fala dela, quando a gente promove a mensagem do Evangelho e anuncia. Porque quando a gente tem uma coisa boa, né? Quando a gente recebe uma boa notícia, consegue uma conquista que a gente estava esperando, cara, a gente faz o quê? A gente sai contando para todo mundo, meu irmão, né? Ó o carro novo aqui que eu comprei, ó
ó, pô, ganhei uma promoção no trabalho, ó, aqui não tem nenhum solteiro, todo mundo casado, mas ó, para os solteiros, né? A namorada que eu arrumei, Passei na universidade pública, né? passei na universidade pública, cara, todo mundo fica sabendo. Já põe logo no Facebook ali, ó, no Instagram, aqui, ó, pá, com a universidade atrás, né? Então, assim, aqui, ó, bolo de 50 anos, pá, não sei o quê. Mas, enfim, então, quando a gente tem uma boa notícia, cara, a gente divulga. E assim tem que ser com a palavra de Deus, né? Quando a gente adquire esse conhecimento, essa pérola, a gente precisa divulgar. A gente precisa usar esse conhecimento agora na prática, né? Então, para a gente começar a lição, eu quero saber de vocês, por que testemunhar? Essa é a pergunta da lição que a gente precisa responder. E aí? Cric, cric, cric. Posso falar? Deve, né, Luciano? Exato. É o que você falou, né, Luciano? A gente não, quando a gente conhece a mensagem da palavra de Deus, a gente não pode ficar para nós mesmos, né? Como você bem colocou, né? Até porque o próprio evangelho significa boa nova. Então, Exato. se você recebeu essa boa nova, se você recebeu esse presente, né, e você fez uma analogia, né, na questão quando a gente ganha uma promoção no trabalho, quando a gente compra um carro novo, quando a gente passa numa universidade pública, a coisa que a gente mais faz é sair divulgando para todo mundo, né? A gente coloca no Facebook, coloca nas redes sociais, sai contando para um e para outro, olha, passei na universidade pública, comprei um carro. Assim, a gente conta para os parentes, a gente conta para os amigos, a gente conta para os colegas, a gente conta com quem que a gente encontra na rua. Exato. E com o evangelho, nós deveríamos proceder da mesma forma, né? Até porque a Bíblia nos diz que nós somos atalaias do Senhor. Qual era o trabalho do atalaia? Né? Transmitir mensagem. E por que é importante nós avisar? Porque é importante nós testemunharmos e a gente compartilhar a mensagem. Porque quando a gente não compartilha a mensagem da palavra de Deus, quando a gente fica só para nós estamos sendo egoístas. Por quê? Porque a gente quer a salvação só para nós mesmos, porque o evangelho, a palavra de Deus, qual é a mensagem principal dela? É salvação. Então eu quero me salvar e não quero que os outros se salvem. Então isso é muito grave. Se eu receber uma mensagem de salvação e não transmitir às pessoas e as pessoas se perderem, e o mais grave disso tudo, se eu não transmitir a mensagem de salvação para as pessoas, eu vou ser culpado do sangue daquela pessoa, da perdição dela. Exato. Então, por isso que é importante nós transmitirmos essa mensagem. Tem até uma frase do Dr. Rodrigo Silva, que eu gosto muito, quando a gente está discutindo de Bíblia, a gente fica querendo provar. A gente fica querendo provar da palavra de Deus. A gente quer provar a existência de Deus, a gente quer provar isso, quer provar aquilo. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunhas. Exato. Então, esse é o meu pensamento, é a minha posição em relação a isso que a gente está estudando hoje. Não, perfeito, cara. É isso mesmo. Assim, a gente tem a salvação. O evangelho é isso, né? A gente está falando de Bíblia. O que é a Bíblia? Qual é a mensagem central da Bíblia? É a salvação, né? Jesus, ele veio e morreu por nós e morreu para nos salvar. Cara, eu posso conhecer muito de profecia, mas se a única coisa que eu sei de profecia
é porque eu sei a data que ela termina, né? É o acontecimento histórico e etc. Cara, ou seja, eu no fundo, eu não estou entendendo o porquê daquilo que está ali. Eu não estou entendendo de fato a profecia. Porque o que é a profecia? Qual é a razão da profecia? É a gente entender que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. E por que ele está no controle de todas as coisas? Porque ele é Miguel, aquele que guerreia por nós e que quer nos salvar. Ele almeja nos salvar. Ele está fazendo de tudo para nos salvar. E por isso ele detém o controle de todas as coisas. Né? Ele é o Criador, ele é o Senhor de toda a terra. E ele tem o controle, ele mantém esse controle para salvar a mim e a você. Então, eu tendo isso em mente, agora eu preciso levar essa mensagem avante, cara. Eu preciso levar essa oportunidade de salvação a outros, né? Porque, assim, quando eu ofereço para as pessoas essa mensagem, eu estou oferecendo o que eu tenho de melhor, né? Eu tenho que dar às pessoas a melhor oportunidade de salvação. É a melhor oportunidade da vida delas, mesmo quando elas não sabem disso. A maioria não sabe disso, né? Então... Luciano. Oi. Termina aí, então, depois eu falo. Não, pode falar. É que interessante que quando tem essa ilustração aqui do megafone, né? Pegando um pouco de tudo que foi falado até agora, a gente quer sempre colocar a boca no trombone, no bom sentido, para dar as boas novas de qualquer coisa que nós viemos a conquistar. E quando nós entendemos quem é Jesus e quando nós experimentamos as maravilhas que ele faz em nossas vidas, a gente está com um copo cheio, transbordando, assim, ansioso para falar, ansioso para compartilhar. Então, por que testemunhar? Nós sabemos que quando nós compartilhamos a comunhão que nós temos com Cristo, que é uma coisa que nos faz muito bem, nós também estamos participando da alegria que Cristo tem quando ele tem um pecador convertido, uma pessoa que se arrepende. E essa alegria que Cristo sente quando vai alguém ao batismo, né, que tem alegria no céu, essa alegria nós temos que ter também aqui conosco. Então, quando fala por que testemunhar, porque nós somos ali, estamos de braços dados com Cristo, convertendo pessoas e fazendo um trabalho que Cristo começou aqui, né, quando ele esteve aqui nessa terra, até ele ser Calvário, e ele deixou, pessoal, turma, eu preciso de vocês. A obra só vai concluir se vocês derem as mãos e realmente falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, testemunhar a meu respeito. Então, nós temos mesmo que botar a boca no megafone e colocar para fora tudo aquilo de bom que nós estamos vivenciando hoje. Apesar de estar passando essa quarentena, nós sabemos que tudo isso são coisas que estão escritas na Bíblia que iriam acontecer. E a alegria, apesar de um certo medo que nós somos seres humanos, nós sabemos que isso aí é porque Cristo está muito perto de voltar. Então, é mais uma motivação para nós testemunharmos e fazer com que ele volte mais rápido ainda. Porque nós sabemos que o nosso tempo nesse mundo aqui está cada vez menor. Sem dúvida. Ei, Luciano, pegando só mais um gancho no que o Sérgio falou, a Melinha levantou o dedo ali também. Ei, Sérgio, Luciano, o outro Sérgio e Sloan, essa questão de nós compartilharmos, né, que é a missão que Jesus nos deu de compartilharmos a sua palavra, a palavra dele, né? Às vezes a gente compartilha tanta besteira, né? Tanta coisa que a gente compartilha, né, para os outros. Às vezes é uma fake news, você tá compartilhando. Exatamente. Às vezes é uma fofoquinha que a gente sabe dentro de um irmão da igreja, a gente sai espalhando para todo mundo, né? Do irmão, na igreja ou de outra pessoa. A gente compartilha um monte de bobagem, fake news. E aí, aquilo que é mais importante que nós deveríamos compartilhar, a gente não compartilha, que é exatamente a palavra de Deus, que vai trazer salvação às pessoas. Exato. Exatamente. E assim, a lição, uma das coisas que a lição... Acho que Melinha queria falar, que ela levantou o dedo, ou não? Pode falar, Melinha, pode falar. Então, essa semana eu passei a lição de terça-feira, né? Que vem falando, crescendo por meio da doação.
E assim, na nossa vida cristã, se a gente recebe a graça de Deus, se a gente não compartilha isso com as outras pessoas, a gente fica praticamente estagnado e quase sem vida. Então, assim, até faz uma comparação com o Mar Morto, porque ali nada sobrevive, né? Então, assim, eu acho que ninguém gostaria de ser um Mar Morto, né? É a mesma coisa de você receber uma coisa assim maravilhosa e você não querer dividir com ninguém. É um egoísmo da nossa parte pensar dessa forma, né? E em relação a levar a salvação, Deus não precisava disso. Ele deixou essa mão para a gente se tornar semelhante a Ele, o nosso caráter ser semelhante ao dele. Verdade. Ellen White diz que os anjos ansiavam por pregar o evangelho e isso não foi dado a eles, esse privilégio foi dado a gente, né? E a gente tem esse privilégio e a gente fica... Exatamente. E agora, cara, eu me senti feliz. Valeu o resultado de todos esses 2 anos de vídeo da Escola Sabatina no YouTube. Melinha participando aí e estudando de maneira profunda a lição, cara. Isso foi fruto do último vídeo, quando ela veio e falou assim, Luciana, eu não sei falar disso, cara. Estuda a lição. Foi lá e passou. Olha, minha mãe me ligou e falou assim, Melinha, acabei de ver o seu vídeo, parece que você estava em comunhão com o pastor Eduardo, falando a mesma coisa, as mesmas palavras. Falei, mãe, não foi, eu ainda não cheguei nesse patamar. Ó, isso é fruto do Espírito. O Espírito vai guiando as pessoas para falarem o mesmo tema. Ele não elege um para falar para todo mundo, eu sou bonzão aqui, tem uma nova verdade, não. Ele elege vários para falar a mesma coisa. E é isso. É o que você falou mesmo, assim. Quando a gente não prega o evangelho, a gente fica estagnado. Aliás, eu escutei isso num sermão de uma terceira pessoa essa semana, naquele canal que eu falei do Spotify, o Biblecast. Ele falou exatamente isso. Não é nem a lição da Escola Sabatina, é um sermão que eles fazem mesmo. E eles falaram exatamente isso. Fala aí, João. Acho que essa parte aí do porquê testemunhar a gente pode resumir de duas formas, né? A primeira delas é uma responsabilidade que a gente tem como cristão de compartilhar aquilo que a gente teve com as outras pessoas. E também é praticamente uma consequência. Como vocês falaram, a gente está alegre, a gente compartilha, ou seja, é uma consequência. Você recebeu, você fica alegre com aquela notícia e você compartilha com outras pessoas. Então, é o resumo dessas duas formas de responsabilidade e uma consequência também. E assim, são várias coisas que puxam a outra, né? Tipo, primeiro, já vou deixar você falar, minha. Se eu recebi uma boa notícia, eu falo. Só que a boa notícia, ela não é qualquer notícia. Então, primeiro ponto. Se eu tenho uma boa notícia, eu prego. Esse já deveria ser o primeiro motivo para eu falar. Segundo ponto, a notícia. A notícia não é qualquer notícia. É a notícia assim, meu irmão, Jesus morreu por você e é a única forma de você viver para sempre. É a notícia, não é uma notícia, não é uma fake news, é a notícia. O Rei do Universo, o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o Universo veio e morreu por mim. Não é a notícia. Terceiro ponto. A notícia fala de alguém que fez algo por mim. E eu fiquei tão feliz com isso que esse alguém fez por mim, que eu falo para as outras pessoas. Só que, além disso, isso deveria me motivar a fazer algo por essa pessoa que fez por mim. Então, o que agrada a Cristo? Como que ele se sente feliz? Ele não se sente feliz por ver as pessoas aí sofrendo nessa vida, pessoas que são abusadas, pessoas que são maltratadas, pessoas que estão doentes. Ele não se agrada disso. Ele se agrada em quê? Quando alguém o aceita, quando alguém encontra a sua graça e se entrega a essa graça e se entrega a ele. Isso faz com que o coração de Deus exploda de alegria. Então, se eu recebi a notícia de salvação, eu quero deixar esse alguém que me salvou feliz. E eu vou fazer de tudo para deixá-lo feliz, né? Então, a gente tem três caminhos aí para seguir.
E o último, eu vou falar depois que a Melinha falar. Tem um quarto ainda. Então, assim, em relação a tudo isso, é muito importante a nossa comunhão diária, porque você sabe, todos sabem que o inimigo está assim, do nosso lado o tempo inteiro, e às vezes por uma coisinha assim, você perde a história inteira. Então, assim, a gente convive com muitas pessoas que não são cristãs e muitas coisas que a gente vai falando, elas ficam só observando. Então, uma falhazinha pode acabar com tudo. Então, assim, se não houver comunhão com Deus diariamente, aliás, o tempo inteiro, você ficar ali orando, pedindo orientação, por mais que sejam pequenininhas decisões, se a gente não ficar cuidadoso, a gente tropeça e a gente acaba caindo e levando um monte. E num todo, a gente estava ouvindo agora um hino do Arautos do Rei que vem falando que quando uma pessoa aceita o Evangelho, aceita Cristo na sua vida, apaga-se milhões de pecados. Zerou a vida daquela pessoa e a gente tem que orar, né, por esses novatos que entraram na nossa igreja, que o caminho é difícil. Tem alguma coisa no seu microfone, Emelim Sérgio, que tá vindo um barulho esquisito? Não, não é cachorro não é barulho de cachorro não, parece alguma coisa do microfone mesmo. Do microfone? Tá normal. Algum ruído do microfone. Tô te ouvindo super bem. Eu tô escutando, tá um ruído mesmo aí em algum canto aí desse aí, não sei. Eu acho que isso aí é uma deixa pro presente de aniversário, um celular novo, entendeu? Beleza. E aí vem uma outra questão, né? Que é a seguinte: a gente precisa ser apaixonado pelas almas da mesma maneira que Jesus é. Se a gente não tiver paixão pelas almas, a gente vai ficar descansado em casa e não vai fazer nada. Essa é a verdade. Isso é até meio difícil, né? Isso é complicado pra gente. Pra eu dizer assim, pô, eu sou realmente apaixonado por salvar pessoas. É um pouco difícil de se aprender. Na teoria, é muito assim, fácil. Mas na prática é muito difícil. Pô, eu amo a Melinha precisar de qualquer coisa, eu saio daqui, vou pegar um ônibus, vou para casa da Melinha. Assim, essa dedicação, ela na prática, ela é um pouco mais difícil. E eu acho assim que normalmente a gente não consegue sozinho. A gente não tem muito como conseguir essa paixão pela pessoa de precisar de qualquer coisa, eu estou disposto a ajudar o Cristiano. Isso não é muito fácil. Não é muito não, com certeza. Isso que você falou é extremamente importante e faz parte do conceito, sim. Mas onde eu quero chegar não é nem isso. Eu vou deixar você falar, Cristiano. Onde eu quero chegar não é nem isso. É assim, é paralelo a isso, né? Eu ia dizer além disso, mas não é além. É paralelo porque isso faz parte. É você ter paixão por salvar pessoas. É você ter paixão de fazer de tudo para mostrar Jesus para aquela pessoa que não o conhece. Entendeu? Tem um texto que é citado na lição da senhora White, está na parte de terça-feira, diz assim: os que desejam ser vencedores precisam negar a si mesmos. E a única coisa que efetuará essa grandiosa obra é interessar-se vivamente pela salvação dos outros. Então, eu concordo com vocês, João. Assim, isso é muito difícil. É difícil. Para mim, estou falando para mim, principalmente, é muito difícil. Mas faz parte da obra da santificação que eu me negue. E para eu aprender a me negar, eu preciso aprender a viver por outros. Eu preciso me interessar por outros. Então, eu tenho que, como diria Paulo, esmurrar o meu corpo e, mesmo sem querer, para passar a me interessar pelas outras pessoas a ponto de negar a mim mesmo.
E isso faz com que eu cresça no espírito, entendeu? É igual você, quando alguém faz uma besteira com você no trabalho, te puxa o tapete e você quer xingar essa pessoa, você quer ferrar essa pessoa, mas você trava a boca, trava os atos, não faz nada, porque você é um filho de Deus e o ama e sabe que ele está ali com você e por você e mais. Sabe que aquela pessoa que fez aquilo com você é alguém que precisa do amor de Deus. E talvez a única forma que Deus tenha para chegar nessa pessoa é por você. Fala aí, Cristiano. Luciano, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, né, da questão de conhecer as escrituras, né, da questão de testemunhar, de anunciar o evangelho, né, quando a gente conhece essa boa nova, né, e a questão de não ficar para nós mesmos, como Melinha falou, né, a questão do egoísmo, né, eu tenho para mim, mas não quero compartilhar com ninguém. Olha o que isso é muito, gente, isso é muito sério. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, depois vocês conferem aí na Bíblia de vocês, ó, Paulo diz assim, se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Gente, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Olha só. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E olha só, eu vou adicionar algo ao que você está comentando. Você está em 1 Coríntios 9, né? Isso. Está no mudo aí. 9, verso 16. Beleza. Só que Paulo, ele continua o discurso. E ele vai, e ele vai, e ele vai. E aí ele chega em 1 Coríntios 13. E ele diz assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, verdade, não vale a pena. Ainda que eu tenha fé, tamanha fé a ponto de transportar um monte, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, apesar da obrigação que eu tenho de pregar o evangelho, se não tiver amor pelas pessoas, se a motivação não for essa, cara, assim, você pode ser o maior orador do mundo. Não vai servir de nada. Estamos perdidos. Exatamente. Você pode ser o melhor orador. Né? Luciano, é o ponto focal, né? Por que Cristo veio a essa terra morrer por cada um de nós? Foi por qual motivo? Pelo amor. Amor. Por cada um de nós. Sem dúvida. Então, foi o que Paulo estava falando. Se nós queremos ser e imitar, no bom sentido, a Cristo, nós temos que amar o nosso próximo. Temos que nos sentir incomodados. Eu estava vendo essa semana, ali na linha vermelha de manhã cedo, o repórter, né? Você está home office, então você acaba vendo o Jornal da Manhã cedo. E aí um cachorro no meio da rua e parou um carro, parou uma moto, foi botar o cachorrinho no canto. Não sei se vocês viram, né? Eu vi. Então, o amor por um animalzinho, eu acho que é isso que nós temos que ter pelo próximo. Muitas vezes nós vemos uma pessoa na rua com fome ou uma pessoa na rua, um pedinte, necessitando de alguma coisa, muitas vezes a gente ignora. Será que se Cristo estivesse ali, ele faria isso? Ignoraria? Então, esse mundo, infelizmente, nós ainda somos bem egoístas. Nós temos que mudar muito. Tem muita gente precisando que nós, aqui, ó, o início da lição fala, testemunharmos, mas viver também esse amor. Porque senão a gente vai ser aquilo que a Melinha falou, vai ser um mar morto. Sim. Nós vamos ter as boas novas, vamos guardar para nós, mas e na prática? O que eu, Sérgio, estou fazendo? É uma árvore, hein, Sérgio? É uma árvore que não dá fruto, né? E Jesus disse que uma árvore que não der fruto, o que ele vai fazer? Ele vai cortar e queimar, porque não serve para nada. Mas ela só não vai dar fruto se ela não tiver o quê? Ligada à videira que é Cristo. Então, exatamente, ligada à videira. Exatamente. Então nós só precisamos o quê? Eu acho que a comunhão com Cristo pela manhã é fundamental. Agora a dona Rosemary aqui, assim, até usar ela como pretexto, né? Ela sai de casa cedo para trabalhar, aí eu sofro um pouquinho que eu fico home, né?
Aí ela bota o relógio para despertar às 5h30, levanta, aí senta na sala, faz a lição dela, aí sai, deixa ali em cima do sofá com óculos, tipo assim, ó, quando você acordar, você faz a sua, hein? Não esquece, não. Mas é uma coisa... Você deveria fazer junto comigo, não faz, preguiça. Muito cedinho, eu faço depois. Aí, o que acontece? Eu vejo que isso faz a diferença na nossa vida. Quando a gente acorda, aquilo que o pastor Geu fala, primeiro Deus, que você acorda, faz a tua lição, você se ajoelha, você conversa com ele. Conversa em voz alta. Cristo está ali perto de você, ele vai te ouvir. Isso é uma experiência bacana de se fazer. E aí, ainda mais quando ela sai, eu estou sozinho, né? Aí eu posso começar em voz alta, falar algumas coisas, né? Bem particular minha para Deus, fácil. Então, é bacana essa comunhão que nós temos. E aí nós precisamos entender que se nós tivermos com essa comunhão ligados à videira, como o Cristiano falou, nós vamos estar amparados pelo Espírito de Deus, vamos falar com propriedade para aquelas pessoas que precisam ouvir boas novas. Isso aí. Aí, Luciano. Desculpa, Melinha. Não, O Sérgio assim, queria dizer um negócio também. Calma aí, Sérgio. Hoje eu tô falante demais, né? Tá. E assim, eu fiz esse propósito esse ano de acordar 5h20, fazer minha lição, minha meditação e fazer o meu ano bíblico. Como isso faz diferença na vida da gente? Não é só na parte espiritual, não. É num todo. Espiritual, financeira, os amigos, tudo flui. Trabalho. Nossa, assim, está sendo uma experiência muito boa. Amém. Fala, Sérgio. Fala, Sérgio. Bom, gente, eu tô chegando agora, tô aprendendo com vocês, mas eu tive a oportunidade de estudar também a lição dessa semana, né? E eu pude reparar assim que foi como o meu xará e o Sérgio falou. Eu acho que tudo parte do amor, né? Jesus, ele saiu, né? Ele deixou a divindade dele, ele se levantou do trono, ele se fez carne unicamente por amor, para nos resgatar, né? Nós éramos cativos, né? Nós estávamos sequestrados, né? na mão de Satanás, e ele se trocou. Ele se fez homem, ele se fez carne, unicamente com o propósito da nossa salvação, né? E assim, a única coisa que ele pede para nós, tá? Ele não nos obriga. O nosso Deus, ele é tão educado que ele nos dá o livre-arbítrio. Então, assim, a única coisa que ele pede para nós é que nós possamos levar esse amor, mostrar o amor dele para as outras pessoas, né? Jesus, ele veio à Terra, ele ministrou o Evangelho. Em 3 anos, ele fez milagres e ele morreu. A única coisa que nós precisamos fazer é mostrar esse amor, porque tem muita gente que está precisando, tem muita gente que está com sede, né? Está com sede da palavra, tem fome da palavra. E o nosso testemunho, né, a grande evangelização é o nosso testemunho, entendeu? Nós somos o testemunho vivo, é por isso que nós fazemos, no meu entender, no meu ponto de vista, é por isso que nós fazemos parte desse plano de salvação de Deus, porque através do meu testemunho, através de quem eu fui e de quem eu sou hoje, é que eu vou poder levar a palavra de Deus, a mensagem de Deus para dentro da minha casa, para a minha família, para os meus irmãos, para quem me conheceu, para quem sabe quem foi o Sérgio antigamente, para quem é o Sérgio hoje. Entendeu? Mas tudo isso, tá, unicamente graças ao amor de Deus por mim. Entendeu? Então, assim, a maior evangelização, a maior forma de evangelismo é através do nosso testemunho, né? Eu estava vendo a Escola Sabatina 3.0, né? Foi até, acho que foi o Luciano que deu nesse dia a lição,
e falou que nós somos embaixadores de Deus, dos céus, né? Nós somos diplomatas dos céus. Isso é muito forte, isso é muita responsabilidade. Sim. Entendeu? Eu que antes estava aí, sabe, estava bebendo, estava fumando, entendeu? Estava aí no erro, entendeu? Era brigão pra caramba, todo errado. Não que eu não seja, mas assim, eu tenho vivido Cristo, entendeu? Eu tenho muito que aprender ainda, mas hoje eu sou chamado de diplomata do céu. Então, assim, eu trago essa responsabilidade para mim, sabe? É uma responsabilidade muito grande. E eu tenho que viver isso não só dentro da igreja, mas é dentro da minha casa, é no meu trabalho, entendeu? É para um amigo, entendeu? É para quem qualquer lugar que seja. Eu sou o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Sim. Nós somos o gosto, nós damos o sabor. Então, era isso que eu queria falar. Não. Desculpa se eu falei alguma besteira que... Não, é isso aí mesmo, cara. Perfeito na sua análise, Sérgio. Cara, é aquilo. Você quer saber se a pessoa é um bom cristão? Pergunte aos vizinhos dele. Né? Verdade. Porque ele só pode falar 3 coisas. Se você entra e sai de casa e você quase não vê a pessoa, se a casa está cheia de confusão, ou se você é uma pessoa agradável. Então, se for uma das 2 primeiras, cara, não está sendo bom cristão. Nem a confusão e muito menos o entrar e sair calado. Né? Porque, assim, é o que a Melinha estava falando, né? Os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Né? Então, assim, eu não preciso falar para testemunhar. Né? Se for necessário, use palavras para pregar. Né? Se for necessário. Né? Mas a nossa maior pregação são com as nossas atitudes, são com os nossos atos. Né? Verdade. Luciano, interessante essa questão do testemunhar, que a gente está batendo muito nessa tecla, que é o... Assim, vai praticamente bater o trimestre inteiro. É o tema. Eu me fez lembrar agora, voltar no tempo e naquela história da mulher samaritana. Né? Naquele encontro que ela teve com Jesus, que Jesus, né, praticamente conversou com aquela mulher, falou detalhes da vida dela que só um Deus onisciente poderia saber, porque praticamente segredos que ninguém sabia, mas que aquele que conhece tudo sabe tudo, né? E aquela mulher foi ali naquele poço ali buscar água, e depois daquela conversa, daquele diálogo com Jesus, ela esqueceu lá os baldes, as vasilhas que ela foi pegar água. E o que ela fez? Ela saiu pela cidade dela falando do encontro que ela teve com Jesus. Ela saiu anunciando Jesus pela cidade toda. E Jesus, que tinha sido expulso lá da cidade de Samaria, algum tempo antes, né, que ele foi expulso de lá, né, quando ele passou por lá pela cidade de Samaria, né, porque todo mundo sabe que da rivalidade que existia entre samaritanos e judeus. Depois que essa mulher teve encontro com Jesus, depois que ela, daquele encontro maravilhoso que ela teve com ele, e ela saiu testemunhando por toda a cidade. E depois Jesus teve uma outra oportunidade de passar por Samaria, e ele foi exatamente bem aceito lá. Por quê? Porque aquela mulher falou de Jesus para as pessoas. Olha a diferença, aquela mulher, uma pecadora, né, que teve encontro com o mestre, né, que teve a sua vida transformada pelo mestre por causa de um único diálogo que ela teve com Jesus ali, naquele tempinho que ela teve ali no poço com ele. E essa mulher saiu testemunhando e fez uma diferença tremenda naquele tempo. É isso, gente. Assim, hoje a gente corre um grande perigo. A gente corre o mesmo perigo que os primeiros cristãos, né? Que é se acomodar e guardar o evangelho para a gente, né?
na parte de sexta-feira, né, já terminando, Ellen White fala disso, né? Como os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, eles quase caíram no erro de não levar o evangelho avante. E ela diz assim, ó, a perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a pregação do evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra nesse lugar e havia o perigo de que os discípulos se demorassem ali por muito tempo, despreocupados com relação à tarefa que haviam recebido do Salvador. Ir a todo mundo. Né? Ou seja, Pedro, logo no início, converteu 5.000 pessoas. Né? Depois João, Tiago, etc. Então, o êxito foi muito grande dentro de Jerusalém. Né? E a gente, né, tem êxito, a igreja tem êxito, mas a gente corre o risco de, assim, perder o bonde, perder o time de pregar esse evangelho. E ela continua, esquecendo-se de que a melhor maneira de se obter força para resistir ao mal é o trabalho árduo, começaram a pensar que o mais importante seria proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo. Em vez de instruir os novos conversos para levar o evangelho aos que ainda não o conheciam, corriam o risco de tomar um caminho que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que já haviam alcançado. Será que a gente, no Fonseca, não está satisfeito com o que a gente alcançou? Né? É muito feliz, foi uma alegria muito grande ver o Sérgio aí, a Soraya e outros mais se batizando, mesmo em tempo de pandemia. Sim. Mas, na boa, será que isso aí é sinônimo de sucesso para a gente? Né? Sucesso para a pregação do evangelho através da Igreja do Fonseca? Não sei. Acho que não. Penso eu que não. Eu acho que é importante, né? São pessoas que estão sendo ganhas para Cristo, são novos amigos, novos irmãos que estão chegando, mas a gente não deve se contentar com isso. Né? A gente deve querer sempre mais, alcançar mais pessoas. O Sérgio está aí, a Soraya está aí, outros que se batizaram estão aí. Mas quantos estão lá ainda? Né? Quantos estão aí no Fonseca, na Alameda, que nunca ouviram falar da gente? E a gente ali no bairro com aquela igreja daquele tamanho. Né? Então, é algo para a gente pensar assim muito. O Senhor deseja que a gente leve o conhecimento da verdade às pessoas. Né? Não adianta só a gente ter uma igreja bonita e ter uma TV que passa na Sky e nas outras emissoras de TV via satélite ou a cabo. A gente precisa anunciar o evangelho de que Jesus está voltando e que em breve vai estar aqui para nos buscar e nos levar para casa. Né? Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir, que Deus possa nos usar dia a dia. Que eu possa fazer um pacto com Deus hoje de falar de Jesus para pelo menos uma pessoa por dia. Falar de Jesus para essa pessoa ou para essas pessoas. Que Deus os abençoe e nos ajude. Amém. 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 Cristiano, Amém. você pode orar para a gente terminar? Sim. Oro sim. Oremos então. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a Ti por essa reunião. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de estudar a Tua palavra, mas como nós acabamos de estudar, é uma responsabilidade muito grande de ouvir e também ter que transmitir. Que o Senhor nos dê força, Senhor, nos dê sabedoria para levar adiante essa mensagem, como o Luciano falou, a mais importante de todas, aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Porque bem sabemos, Senhor, que o que mais te agrada, o que mais te alegra, o que faz o teu coração, Senhor, transbordar de alegria, é quando um pecador se arrepende. Porque a tua própria palavra diz que há festa no céu, há júbilo no céu, quando um pecador chega ao arrependimento. Que
que o Senhor possa nos usar e nós possamos ser instrumentos teus aqui nesta terra para levar o teu evangelho, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de salvação. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.